Quem aqui quer viver uma vida abundante diz amém. Existem princípios para isso, a gente está aprendendo aqui aos poucos com o que a palavra de Deus nos ensina. 1 Reis capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim. Todo mundo achou? Diz amém. A palavra do Senhor diz assim: quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão, dizendo: estou para seguir o caminho de todos os homens na terra. Por isso, meu filho, seja forte e seja homem. Você pode repetir isso comigo? Seja homem. Mais forte, seja homem. Obedeça aquilo que o Senhor, o seu Deus, exige de você. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente que se assente no trono de Israel. Você pode fechar os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua presença, pela tua palavra, porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai amado, e que nessa manhã a tua graça, Pai amado, superabunde onde nós não podemos fazer nada, que a tua presença esteja sobre nós, Pai amado. O Senhor vai além do que nós temos para falar e até do que temos para ouvir, Pai, e nós oramos para que os nossos corações estejam totalmente voltados e ligados em Ti, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, meu querido, no seu lugar. Nas últimas semanas a gente tem buscado aqui na Bíblia entender qual o segredo da vida abundante de Salomão. Salomão foi um homem extremamente rico, extremamente abundante em tudo que fazia. Muitos dizem que a sua abundância vem da sabedoria que ele tinha. Com certeza, alguém que é sábio consegue ser abundante no que faz. Mas aqui, quando a gente olha para a história de Salomão, a gente percebe que vai muito além disso. Porque para um desavisado, a gente olha e pensa assim: puxa vida, esse menino nasceu como filho do rei. Entre 18 e 22 anos de idade, ele assumiu o trono no lugar do seu pai. Pastor, tem como não ser abundante? Esse menino tinha uma herança, ele tinha coroa, ele tinha poder, ele tinha credibilidade, autoridade, ele tinha um trono, ele tinha um palácio. Pastor, as coisas para ele foram fáceis. E é muito interessante o quanto a gente tem a mania de comparar a nossa vida com o outro, e a gente sempre acha que o nosso problema é pior. Já conversou com alguém desse jeito? Que ele tem um espírito de autocomiseração que é tão ruim, que você chega para ele para dizer assim: puxa vida, eu estou tão cansado nos últimos tempos. Eu, ao invés de ele falar contigo: puxa cara, Deus vai te renovar, eu estou aqui, o que você precisa? Ele fala: cansado você? Você não sabe eu como é que eu estou cansado. Puxa, eu estou com uma dor nas costas. Rapaz, eu não sei se é o meu trabalho, se é o meu colchão. O que ele queria que você dissesse assim: puxa cara, é ruim mesmo quando as costas dói, é terrível. Fica imaginando, você é valente, continua de pé, vou morar por você. Não, tem um médico que eu conheço, um fisioterapeuta, tem um remédio, não sei, tem um chá, alguma coisa. Você fala: dor nas costas. Algum tempo desse atrás, minha avó, agora já é falecida, mas enquanto ela era viva ainda, eu fui fazer uma visita a eles e eu estava muito ruim de amidalite. De vez em quando eu fico muito ruim de amidalite. E quando eu cheguei, eu estava meio abatido, já estava quase 2 dias sem comer. Minha mãe falou com a minha avó, falou assim: ih mãe, Lucas está ruim, está com amidalite. Diante de Deus, gente, ela levantou da cadeira dela e falou assim: amidalite? Ela começou a falar assim: otite, faringite, começou a ite. Meu Deus, eu fui olhando para ela, falei: vó, a senhora não morreu por misericórdia de Deus, só tem que agradecer a Deus. Que é fácil a gente comparar com o outro. Salomão foi abundante porque ele tinha tudo. Quero te falar uma coisa, eu quero que você preste atenção nisso. Perceba que os lugares mais altos são os mais difíceis. Estar sobre o trono, ser rei de uma nação como Israel, não era garantia de ter uma vida abundante. Prova disso é que, se a gente olhar para a vida de Davi, os piores problemas de Davi não aconteceram no campo, aconteceram no trono. O pecado que quase destruiu Davi não aconteceu quando ele era rejeitado pelo pai, aconteceu quando ele tinha domínio da situação. Então entenda uma coisa: os lugares altos não garantem a você maior abundância. Para um desavisado que visse Salomão assumir o trono, diria: ah, mas agora não tem como dar errado na vida dele, agora vai dar tudo certo. Mas o pai dele sabia disso por experiência própria. Davi já tinha vivido lá.
E eu estou falando isso, sabe por quê? Porque hoje talvez tenham pessoas aqui que estão sonhando com lugares, dizendo: quando eu estiver nesse lugar. Não é isso, meu querido, você não entendeu. Nenhum lugar é capaz de gerar bênção sobre a tua vida. Vou repetir: nenhum lugar, nem a igreja. Você já conheceu um monte de gente que diz assim: fui ferido, machucado na igreja, me afastei de Deus na igreja. Porque nem a igreja é capaz de gerar algo em você. Não é o lugar. Ah, pastor, quando eu tiver essa posição, quando eu tiver esse título, quando eu ganhar esse salário. Não, a abundância não tem a ver com algo que você tem do lado de fora, tem a ver com aquilo que você carrega do lado de dentro. E eu não tenho dúvida, eu tomo posse disso, que tem pessoas aqui que Deus está segurando para que ela não avance, porque se ela avançar vai ser muito pesado. Porque na cabeça dela ela vai pensar assim: puxa, quando eu crescer eu vou ser abundante. E ela cresceu, não vai ser abundante, porque a abundância não está no lugar, está com a gente. A abundância tem a ver com aquilo que ninguém pode levar de você. E um lugar alguém pode levar de você. Um dinheiro alguém pode levar de você. Uma posição, uma função, um cargo, um emprego, uma empresa alguém pode levar de você. A abundância tem a ver com o que está do lado de dentro. No início do meu ministério eu passei por uma experiência muito interessante. Tinha um casal na igreja que eles viviam em briga, era muito difícil. E ela sempre dizia assim: pastor, o problema da minha vida é ele, o problema da minha vida é ele, o problema da minha vida é ele. O dia que ele foi embora, resolve: eu sou doente por causa dele, eu tenho isso por causa dele, eu tenho aquilo por causa dele, e várias coisas. E teve um dia que ela ligou para falar: pastor, você pode vir aqui em casa? Eu fui na casa dela. Falou: pastor, eu estou triste, mas eu estou feliz. Falei: por quê? Porque falou: acabou, ele foi embora, agora minha vida vai mudar. Eu era novo ainda, menino. Falei: vamos orar para que Deus dê graça a você, para superar esse momento tão difícil. Resultado seguinte, que na semana seguinte, a família dela me ligou e falou: pastor, você pode fazer uma visita para ela? Eu falei: o que aconteceu? Ela está doente? Tá, pastor. Ela foi internada no Chuí, ela vai ficar 30 dias lá internada, no hospital psiquiátrico, uma semana depois que ela tinha separado. E eu fui lá no dia seguinte, na hora do almoço, a vi chegando, ela cabisbaixa, meio dopada, sentou na minha frente. Eu falei: o que aconteceu com você? Falou: pastor, eu achei que o problema da minha vida era ele. Ele foi embora e eu fiquei pior. O problema sou eu. E agora eu não sei o que fazer. Deixa eu te falar uma coisa: tem coisa na tua vida que Deus está esperando fazer. Tem lugares na tua vida que Deus está esperando para te colocar. Tome posse disso. Tem palavras proféticas que Deus está esperando cumprir na tua vida, porque você ainda não carrega a abundância dentro de você. Davi sabia disso. Se Davi achasse que o trono era um lugar de abundância, Davi chamaria seu filho no final da sua vida para dizer assim: Salomão, estourou, hein, mano, rebentou, hein, não dá para dar errado, Salomão, você é o novo rei, cara, você vai voar, se prepara, foguete não tem ré. Não foi isso que Davi falou com Salomão. Davi falou: senta aqui, filho, que eu tenho que falar algumas coisas. O primeiro conselho que Davi deu para ele foi: seja forte. Eu falei sobre isso na semana passada. A força que Davi estava falando aqui não era uma força física. A nossa força física com o tempo vai acabando. A força que Davi estava falando aqui tinha a ver com moral, resistência, resiliência. Salomão, você vai ter que ser forte para ser traído e continuar de pé. Você vai ter que ser forte para ser abandonado e continuar de pé. Você vai ter que ser forte para sofrer uma derrota e levantar. Você vai ter que ser forte para se ver sozinho e continuar, porque senão o trono não vai te dar abundância, Salomão. Agora, só uma coisa que me chama a atenção: Davi foi o primeiro conselheiro. Os reis naquela época tinham muitos conselheiros, e a Bíblia diz que Salomão tinha muitos conselheiros. Mas entenda uma coisa: o primeiro conselheiro do rei, sabe quem foi? O seu pai. Isso aqui é pesado que eu vou dizer, eu quero que você entenda. Você, pai, vai sempre ser o primeiro conselheiro do seu filho. Você, mãe, vai sempre ser a primeira conselheira do seu filho. O problema é que a gente não leva isso a sério. Davi estava diante do rei, ele foi o primeiro conselheiro do rei. Salomão já era rei, não era só filho dele. E eu quero que você entenda que você que tem um menino, uma menina na tua casa, um filho, uma filha, as palavras que você está dando a ele, o conselho, aquilo que você está gerando a ele, entenda. Talvez você seja o primeiro conselheiro de um futuro prefeito. Talvez seja o primeiro conselheiro de uma futura presidente de empresa. E muitas vezes os nossos filhos não chegam nesse lugar porque tem omissão dentro de casa. Não se omita de gastar tempo, aconselhar, abraçar, amar, dizer de novo que ama, perdoar de novo, pegar a mão, andar junto de novo.
Porque tem muitos dos nossos filhos que nunca vão viver aquilo que Deus tem para eles, e a culpa não é deles, é porque a gente não gerou isso neles. Salomão entendeu que ele estava recebendo o primeiro conselho do seu reinado. Quero que você entenda uma coisa, isso aqui é muito importante. Quando você senta do lado de um filho, tenha ele 2 anos de idade, 22, 42 ou 62 anos de idade, para pegar na mão dele, para aconselhar, para andar com ele. Entenda o que eu vou te falar aqui, que isso aqui é muito importante. Você está dando a ele direção de vida. Você nunca está aconselhando só um filho, você está preparando para viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Então o dia que teu filho, a tua filha precisar que você vá no colégio, que você dê um conselho, precisar que você sente do lado dele, que chore com ele, que sorria com ele, que limpe o joelho dele que caiu, se machucou no chão, que conforte o coração dele. Não perca essa oportunidade de maneira nenhuma, porque você nunca está só aconselhando um filho, você está preparando alguém para viver as coisas de Deus nessa terra. O primeiro conselho de Davi foi: seja forte. O segundo foi um pouco mais profundo. Davi falou com Salomão: seja homem. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado. Se for homem, você vai dizer seja homem. Se for mulher, você vai dizer seja mulher. Mas fala com vontade: seja mulher. Fala de novo, que ele não entendeu não, está meio bolado ainda. Seja mulher. Perceba que o conselho de Davi não fala de gênero sexual. Por genética, biologia, gênero sexual, Salomão não precisava desse conselho. Quando ele nasceu, ele já nasceu homem. Ele tinha um órgão reprodutor masculino, ele tinha um corpo de homem, uma mente de homem. Então ele já era homem. Ou não. Porque nascer homem não me garante ser homem. E é por isso que Davi fala com Salomão exatamente isso: seja homem. Mas que conselho besta. Eu já sou homem, pai. Tá tudo certo, eu já nasci. O dia que eu nasci, a parteira falou: é homem. Davi agora, no início da juventude desse rapaz, fala com eles: seja homem, meu filho. Sabe por quê? Aí presta atenção. Isso aqui não é uma palavra para homem, isso é uma palavra para a igreja. Davi não estava falando de gênero sexual. Davi estava falando de hombridade. Hombridade. Hombridade é uma palavra que declina de homem, mas ela vai muito além. Hombridade tem a ver com retidão de caráter, tem a ver com firmeza moral. Hombridade tem a ver com caráter, com honra, com fidelidade, com lealdade, coragem. Hombridade é o que mais falta nos nossos dias. E esse aqui não é um conselho só para homens, é um conselho para todos nós. Quer que eu repita o que quer dizer hombridade? Hombridade quer dizer retidão de caráter, firmeza moral, dignidade, lealdade, honra, coragem, tudo isso. Por isso que a palavra de Davi foi para Salomão ali, mas a palavra de Deus, para gerar em nós uma vida abundante hoje, é para todos nós. Tenha hombridade, seja um homem de verdade, seja uma mulher de verdade. Davi estava dizendo para ele assim: Salomão, não adianta sentar num trono se você não tiver hombridade. Não adianta ter uma coroa e ter poder, porque quanto mais alto eu estou, mais eu preciso ter esses atributos. Quanto menos eu tenho, mais destrutivo e menos abundante. Um rei que não é honroso, corajoso, leal, fiel, que não tem retidão de caráter, esse rei é uma destruição. Por isso que a Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo perece, mas quando o justo governa, o povo prospera. Davi está falando: Salomão, você vai estar no lugar alto, cara. Se você não for homem, você vai matar todo mundo. Se você não for homem, você não vai só perder o trono, você vai perder tudo à sua volta. Entenda uma coisa, perceba que algumas posições que você toma garantem coisas boas à sua volta ou coisas ruins à sua volta. E Davi estava dizendo: não é um título, não é uma posição, não é riqueza, nada disso tem poder de revelar a sua abundância. Abundância é aquilo que ninguém pode tirar. É sobre isso que Davi estava querendo fundamentar o seu filho. Você precisa ter uma hombridade, Salomão. Sabe o que Davi estava dizendo para ele? Salomão, o teu caráter é mais importante que a tua função. Salomão, o teu caráter é mais importante do que o lugar que você ocupa. Salomão, os teus princípios são mais importantes do que a maneira como as pessoas te veem. Sabe que eu estou te falando disso? Porque isso é uma das coisas que a gente menos preserva hoje em dia. Porque isso aqui não é visto.
E é tão profundo quando a gente olha para a história de Salomão. Salomão entendeu isso aqui. Preste atenção que Davi não fala de reputação, Davi fala de essência. Escute o que eu vou dizer. Caráter é aquilo que eu sou, reputação é o que dizem de mim. O meu caráter compete a mim, a minha reputação não. Você não pode, você não consegue defender a sua reputação, infelizmente. Pastor, mas dói, mas você não consegue. Se alguém diz para ele, se alguém diz de você, você é um mentiroso, mesmo que o teu caráter diga que você é uma pessoa verdadeira, a tua reputação ficou manchada por aquilo e você não tem como defender a tua reputação. Vou dizer mais, de vez em quando a gente vê isso na mídia. Um dia desse atrás eu vi, cara, uma reportagem longa no Fantástico, falando de um cara que estava dando golpes e golpes e golpes. Cara, sujou, acabou com o cara. E eu vi isso no YouTube. Segunda-feira de manhã eu costumo ficar em casa tranquilo, e eu vou ver algumas reportagens que passaram no domingo, que eu percebo que são boas. E eu estava vendo essa reportagem. Quando eu acabei de ver essa reportagem de 20 minutos, tinha um vídeo embaixo do tal do influencer que tinha dado golpe em todo mundo, dizendo assim, a verdade. Cara, esse influencer estava junto com um advogado, com os documentos, dizendo assim, é mentira o que falaram de mim, é isso, aquilo outro, eu estou entrando na justiça. Aí eu segui aquilo, salvei aquele vídeo, segui aquilo. Algumas semanas depois ele ganhou na justiça. Escute que é terrível. Sabe o que ele ganhou? Uma reparação pública de danos. Teve uma reportagem de 18 minutos falando mal dele, e uma nota de 10 segundos dizendo, queremos pedir desculpa, nós fomos averiguar e tal, e não era exatamente como aquilo que nós dissemos aqui. A reputação foi manchada. Você não tem poder de guardar a tua reputação, não consegue. Agora o teu caráter está sobre as suas mãos. É por isso que no final da vida de Salomão, Salomão diz assim, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu dinheiro. Falou isso? Sobre tudo que você deve guardar, guarda a tua posição, porque se você estiver num lugar alto, todo mundo vai querer te dar rasteira. Sobre tudo que você deve guardar, guarda a sua reputação. Não, sobre tudo que você deve guardar, ele fala, guarde o teu coração. Aí deixa eu te falar uma coisa. Eu falei que sobre a reputação você não tem poder, mas sobre o caráter tem. Mas se ele manda guardar a essência, é porque tem coisas à nossa volta que podem roubar isso. Quero te falar uma coisa. A essência da abundância da vida de um homem de Deus não está nas coisas, está no coração. Está na hombridade, está num caráter reto. É como se Davi tivesse dizendo assim, Salomão, tudo à sua volta pode mudar. Pode ser que um dia alguém te tire do trono. Pode ser que algum dia tudo caia à sua volta, mas o teu caráter precisa permanecer. Eu quero dizer isso para você que hoje, homem e mulher de Deus, pode ser que um dia à sua volta tudo se destrua, mas o teu caráter, a tua santidade, a tua vida com Deus precisa se manter, porque é isso que te faz ser abundante. É possível eu cair e me levantar 200, 300, 400 vezes, enquanto o meu caráter for reto, enquanto eu tiver hombridade e for um homem de Deus de verdade. Mas o dia que eu perder isso, mesmo que eu pareça estar de pé, eu já estarei caído. Por isso que Paulo fala aos Coríntios, ele fala assim, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Sabe o que ele está dizendo? Que tem gente que acha que está de pé, mas já caiu. Então aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, é o que ele está dizendo. Cuidado, guarde o teu coração. Sabe por quê, meu irmão? Não ter vida abundante sem retidão de caráter. O que Davi estava falando ali não é o que Salomão devia fazer como rei. Salomão, é nisso que você tem que demandar, é nessa posição que você tem que estar como rei. Salomão, escolhe essa pessoa para ser comandante, tira aquele do conselho. Não, Davi não estava dando conselhos para um rei, estava dando conselhos para um homem. Escute o que eu vou te falar. O que você é, não é mostrado pela tua posição. Você pode falar, não pastor, mas hoje eu sou juiz, amanhã vai deixar de ser. Alguém que diz assim para mim, não, o que você é? Ah, eu sou pastor. Não, sou um filho de Deus. Pastor é o que eu estou exercendo em Deus agora. Pode ser que amanhã Deus fale, não filho, agora fecha tudo aqui, você vai lá para a Bósnia, você vai ser missionário. Acabou, passou. O problema é que alguém que não tem hombridade de verdade se agarra a coisas porque ele tem vergonha do que ele é. Escute que eu vou dizer que isso aqui é muito sério, é muito importante. Essa hombridade da qual eu estou falando aqui é uma coisa que não é muito preservada, não é muito, a gente não luta muito por isso, porque não é uma coisa que aparece à primeira vista. O que aparece à primeira vista são suas conquistas, seus números, sua aparência.
Você só vai conhecer alguém de verdade, no íntimo, quando você caminha junto. Mas eu quero que você entenda, embora não seja uma coisa que chama atenção, é isso que te mantém de pé. Quantas coisas nascem, crescem com a velocidade absurda, e com a mesma velocidade que nasceram e cresceram. Quantas empresas, tem coisas que você nem lembra. Essa semana eu fui levar meus pais no aeroporto, eu fui lá na área de embarque, tem aquelas placas dizendo Latam e Gol e tal, e eu fui passando, cara, e não tinha nomes. Eu falei, pai, caramba, será que eles tiraram as empresas? Porque tinham 400 empresas diferentes. O que aconteceu? Cheguei em casa, eu fui ver quantas empresas faliram nos últimos anos. Sabe por quê? Dívidas. Cresceram. Meu pai falou, nossa, lembra do Webjet? Nossa, era um tratamento tão bom, a aparência era maravilhosa, mas por dentro estava tudo zoado. Fechou, destruiu, acabou. Tem gente que não permanece de pé em abundância porque por dentro não tem retidão de caráter, não tem hombridade de verdade. Escuta o que eu vou te dizer, a abundância por um tempo é sorte, qualquer um consegue. Agora viver em abundância durante a sua vida é porque você está seguindo princípios imutáveis. Nossa, eu estou vivendo em abundância porque agora eu consegui uma brechinha nesse lugar aqui, consegui uma empresa que venceu uma licitação, vamos bombar, bora! 2 anos de abundância, acabou a abundância. Abundância de verdade não é um contrato que gera em você. É fácil fingir retidão moral, é fácil fingir honra, lealdade, coragem durante o tempo, mas se isso não for verdade, uma hora as máscaras caem. É por isso que você percebe o quanto tem gente que aprendeu a viver como cigano, sabe, rodando. Um dia desse atrás, estava numa mesa com uns 10 pastores diferentes de igreja, mas gente, igreja diferente mesmo. Não são igrejas nem que se parecem, igrejas totalmente diferentes, entendeu? No seu método, no jeito de viver. Aí de repente um deles falou de um casal. Um deles na minha frente falou de um casal com outro. Falou assim, e o fulano e a fulana? Aí eu ouvi aquela conversa. Falou, eles estão lá? Estão. Falou, mas saíram da minha igreja, sumiram. Eu falei, o fulano e a fulana é o fulano e a fulana que eu penso? É. Aí o outro falou, eles já tinham passado nas 10 igrejas. Aí a gente começou a rir. Meu Deus, é sério. Aí foi muito engraçado, porque eu falei assim, quando eles chegaram, eles chamaram para falar isso. Não acredito, falaram também. E você? Aí sabe por que eles estavam mais tempo naquele outro lugar? Porque aquele outro lugar deu um cargo para eles, aquela última igreja. Ah não, mas lá eu coloquei eles como líderes de casais, por isso que eles estão lá. Sabe por que eu estou te falando isso? Quando a gente vive só com aparência, a gente tem medo de permanecer, porque quando a gente permanece, se revela. É por isso que dentro da família revela tudo. É por isso que na família a gente vê quem é mentiroso, quem é mal pagador, quem é de verdade, quem é de mentira, quem é maduro, quem não é maduro. É porque é dentro da família que a gente vê isso. Agora deixa eu te falar uma coisa, pode ser que não seja visto pelas outras pessoas, pode ser que não seja um negócio digno de ser tirado foto, mas é isso que te sustenta aqui do lado de fora. E entenda que nesse tempo Deus está querendo construir estruturas de caráter, de moral, de honra, de coragem dentro de você, para que você seja abundante de verdade e nada tenha poder de te roubar isso. Estão dizendo para a gente o tempo todo, é uma crise mundial, é rumor de guerra, é ano de eleição, todo mundo está escondido. Não, deixa eu te falar uma coisa, se você tiver estruturas para uma vida abundante, esse ano Deus vai te fazer prosperar como nunca prosperou antes. Porque não é o lugar, não é onde eu estou, é aquilo que eu carrego. Abundância de verdade é permanecer. Como é difícil encontrar alguém assim hoje. É por isso que a Bíblia diz, é muito interessante, a Bíblia é muito clara em dizer para a gente comparar a vida cristã e a vida como um todo com uma corrida. O apóstolo Paulo fala isso. Vamos, nos desfaçamos de tudo aquilo que nos prende, corramos a carreira que nos está proposta. Está dizendo, tem alguma coisa te prendendo, alguma coisa te amarrando, larga isso e corre a carreira, corre. No final a Bíblia fala, Jesus fala, aquele que chegar até o fim. A Bíblia está fazendo menção de uma maratona. O Novo Testamento foi escrito num contexto greco-romano. Nessa época já tinham as Olimpíadas.
Mas é diferente de hoje. A Olimpíada só tinha um esporte. Em Atenas tinha uma corrida, uma maratona de tempo em tempo. E essas eram as Olimpíadas. Foi assim que nasceram as Olimpíadas. E o vencedor da maratona, que naquela época não era 42 quilômetros como é hoje, era um pouco menor, mas o vencedor da maratona, que é uma prova de longa distância correndo, no final ele recebia uma coroa de louros. Aquele louro que a mãe colocava no feijão, uma coroa de louros. Ela era trançada e ele andava com aquilo na cabeça durante um bom tempo na rua, porque alguém que visse um homem com uma coroa de louros sabia: olha, ele é o vencedor da maratona, é um atleta. Que disposição física, que condicionamento físico. Olha que maravilhosa a coroa de louro deles. Só que chegava um momento que a coroa de louros ia secando. Era feita de arbusto, né? Ela ia secando, as folhas de louro iam caindo. Chegava uma hora que ela estava morta. E alguém olhava, e aquela glória que ele tinha tido um dia já não era mais a mesma. Um dia, nossa, ele acabou, ganhou semana passada, como é que está verdinha a coroa? Mas depois de algum tempo estava seca, velha, e nem tinha mais graça a usar. Passou, já tem outro vencedor. Agora sabe o que é interessante? Quero pensar um pouco sobre isso contigo. Uma maratona não é totalmente diferente de uma corrida de curta distância. Eu gosto muito das provas de atletismo nas Olimpíadas. Eu sempre assisto. Quando você vai ver as provas de tiro curto, de 100 metros, 200, 400 metros, até de 1 quilômetro, de 1000 metros, você vê os atletas fortes, musculosos, altos, monstros. Ele sai correndo, os músculos, parece um robô, que ele precisa de muita força. Ele gruda o pé no chão. Eles não usam tênis, eles usam sapatilhas, porque o piso lá dos estádios olímpicos é um piso mole, emborrachado. Então a sapatilha crava no chão com ferro, isso dá mais força. Eles correm igual um tiro. Aí você vai assistir no último dia a maratona, 42 quilômetros. É um monte de magrelinho, pequenininho, magrelinho. Da minha altura você já não acha, é difícil. Um monte de neguinho, magrinho, pequenininho. Você fala: meu Deus do céu, coitado desse cara. É 42 quilômetros e o cara está correndo igual louco. 15 quilômetros por hora. Tênis normal. Você percebe o quanto é diferente? O problema é que o mundo que a gente vive, a gente acha que é uma prova de curta distância. Corre igual louco. Estou na frente, não aguento mais, morri. Não, a vida cristã é uma vida, uma maratona, uma corrida de longa distância. E só consegue ser abundante numa maratona aquele que tem um caráter reto, aquele que não muda por causa das circunstâncias, aquele que tem hombridade. Quem é homem de verdade, mulher de verdade. Sabe o que é maravilhoso? A Bíblia diz, Jesus diz isso, que aquele que chegar até o fim receberá a coroa imarcessível de glória. A palavra imarcessível é bonita, mas quer dizer uma coisa: imarcessível quer dizer que não murcha. Sabe o que Jesus está dizendo? Os maratonistas de Atenas recebem uma coroa de louros que tem glória durante alguns dias, mas depois de um tempo ela murcha e ela perde a sua glória. Agora aquele que chegar até o fim vai receber de mim, das minhas mãos, uma coroa, um galardão que não muda, que é eterno, é para sempre, não murcha. É isso, tem a ver com isso. Mas tem a ver com estruturas que estão escondidas dentro de nós e que nos mantém de pé. Que Davi estava dizendo ali para Salomão: Salomão, macho tem um monte, você precisa ser homem de verdade. Eu ouvi isso a vida toda do meu avô dizia assim: macho até mamão é, homem que tem pouco. Para ser macho, basta nascer com órgão reprodutor masculino, que você é macho. Basta gostar de mulher, que você é macho. Para ser homem tem muita coisa além. Isso não é aqui sexismo, não, isso é um princípio. Que Davi podia estar dizendo para a sua filha, dizendo assim: ó filha, menina qualquer uma é. Agora você, se quiser viver algo abundante de verdade na tua vida, você tem que ser mulher de verdade. Porque menina, se você nascer com algo reprodutor, você já é menina. Olha, o semblante dela é delicado, os traços são femininos, ela é menina, ela nasceu menina, está tudo certo. Agora para ser mulher, muito diferente, muito diferente. Quando eu olho
para o que Deus criou, eu percebo de maneira muito clara que o homem ou a mulher de Deus de verdade são aqueles que não fazem concessões com a verdade. Não abre mão de princípios e valores, independente do que aconteça à sua volta. Homem e mulher de verdade não faz o que quer fazer, não faz o que sente vontade, faz o que tem que ser feito. Um dos maiores atributos da vida adulta é que o homem e a mulher não fazem mais o que gostam, fazem o que tem que fazer. Mas eu não gosto disso, eu não sou obrigado. Então você é uma menina, desculpa, tá tudo bem. Tem gente que morre menina. Você é um menino, tem gente que morre menino. Ah, mas eu não acho problema. O que você acha? A vida adulta tem um princípio. A criança não, a criança chega assim: filho, você faz isso aqui. Ah, pai, eu não quero não. Pai, eu não quero, pai, eu não quero. Ah, então tá bom, filho, tá tudo bem. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Agora na vida adulta, você não tem que ninguém ficar te cobrando. Não. Eu lembro quando eu era adolescente, meu pai chegava assim, eu morei em Curitiba durante 6 anos, meu irmão. Quando eu vejo o pessoal que São José dizendo: ai, friozinho é tão gostoso, você não sabe o que é. Não tem ser humano normal, decente, que acha frio gostoso. Frio é coisa do cão. Eu acordava, gente, julho, agosto, no meu quarto, e deixa eu te falar, sabe como que eu dormia? Eu dormia com aquela calça, igual do pessoal dos velhos, a calça de lã grudada. Eu já dormia com a calça do colégio, que era uma calça grossa. Eu dormia com uma camiseta e com uma blusa que meu tio tinha trago para mim dos Estados Unidos, que é uma lãzinha bem fininha, que é tipo para guardar a temperatura do corpo, tipo térmica. Eu dormia desse jeito, e algumas vezes eu dormia de touca. E eu aprendi em Curitiba, eu colocava 2 cobertores grossos e um edredom, e eu cobria a cabeça, eu ficava ali debaixo. Quantas vezes quando meu pai me acordava: Lucas, 6:30 da manhã, eu tirava a cabeça para fora. Quando eu falava com meu pai, saía fumaça da minha boca, dentro do quarto. Ah, pai, não quero ir não, está muito frio, pai, eu vou ficar doente hoje, pai, eu vou ficar com dor de garganta. Tem que ir, filho. Quantas vezes eu passava no lugar, moleque, né, eu andava uns 3 quilômetros para chegar no colégio, e eu cortava o caminho, porque senão tinha que dar uma volta muito grande, então eu cortava um caminho por um terreno doido lá, a gente pulava um muro, depois pulava o outro, e era um terreno descampado, grandão. Na época do frio eu passava ali, eu passava pisando a grama, ouvindo o barulho do gelinho quebrando. Eu ia com ódio, mas eu ia. Ali com 13 para 14 anos de idade, eu estava aprendendo que o homem não faz o que quer, faz o que tem que fazer. Que ódio, eu vou, mas eu não quero pedir perdão. Menino não pede perdão, quem faz isso é homem. Mas eu não quero dar outra chance, parece que eu estou sendo besta, idiota. Menino não dá outra chance, menina não dá outra chance. Menina faz pirraça, menina faz show, menina se vinga, revida. Sabe o que mais me dói é ver meninos e meninas que já tinham idade para ser homens e mulheres, tratando os outros como objeto de tortura. Ah, você não gosta que eu te chame de besta? É disso que eu vou te chamar. Eu agora estou falando de dentro de casa, dentro de um casamento. Ah, você não gosta que eu fique sem falar contigo? Então se prepare, eu vou ficar 5 dias sem olhar na tua cara. É um menino, é um menino, ele faz o que ele quer, nunca vai ser abundante. Pode ganhar 200 mil por mês, não vai ter abundância. Pode ser rei de uma nação, não vai ser abundante e vai matar todos à sua volta. Sabe outra coisa? Homem e mulher de verdade é capaz de engolir sapo e ficar calado. Menino não, do jeito que vem e volta, pá, pá. Porque menino é reativo, menina é reativa. Já percebeu? Nossa, as crianças têm sempre uma palavra na ponta da língua. Não responde, menino, não é assim que a gente fala? Porque você fala uma coisa, a criança, ela devolve de uma vez, assim, rápido. Homem não, mulher não. Homem pensa no que está falando. Em algum momento se cala, engole. Aquela palavra que estava ali, que era para matar, para destruir, ele engole, ela vem rasgando, 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 rasgando. Mas depois ele resolve, que é homem. Fala quando tem que falar, se cala quando tem que se calar. Homem e mulher de verdade são assim.
Menino e menina não mexa com eles. Não mexa com eles. Não chega perto de mim que eu não estou fácil hoje. É porque é menina. Porque mulher de verdade, o dia que não está fácil, ela engole a dureza dela. E fala assim, mas eu sou uma mulher de Deus. Eu vou entregar o meu melhor na minha casa. Eu vou dar o meu melhor na minha família. Sabe outra coisa? Homem e mulher de Deus de verdade são fortes. E recentemente eu lembrei de algo. Eu lembro que alguns anos atrás, a primeira vez que eu tive uma experiência com arte marcial foi no retiro de jovens, que teve na cidade de Taubaté. Que tinha uma tarde lá que o pessoal estava lutando jiu-jitsu. Ah, vamos lá, pastor. Estava começando a pastorear, eu tinha uns 24, 25 anos de idade. Vamos lá, pastor, vamos lá fazer a aula lá. E eu fui fazer a aula, fiquei ali meio perdido. Quando chegou no final, agora vamos fazer um rolinho aqui, tipo uma atividade física ali, lutando um contra o outro ali de boa. O que eu pensei? Que eu ia lutar com aqueles que estavam começando. Falei, pô, nunca fiz nada, primeira aula que eu faço na minha vida. Quem que é os caras que começaram hoje, ou começaram semana passada? E na verdade os professores, os mais experientes, os faixa preta, os que eram mais graduados, falaram assim, não, vocês estão começando hoje, vocês vão tirar com a gente aqui o rola. E eu fui com o professor, falei, professor, não vai ter nem graça, vou tirar o rola contigo, pelo amor de Deus, fiz um dia, você luta 20 anos, deixa a gente com os meninos. Eu falei, não, pastor, não é assim não. Para que ele falou, a gente é experiente, a gente tem força e tem técnica, a gente não vai machucar vocês. Agora quem começou a semana passada vai machucar vocês. Sabe o que ele estava me dizendo? Quem é forte de verdade sabe medir sua força. Quem é forte de verdade guarda a sua força. Já teve cachorro em casa? Eu já tive um fox, um parente do pintinho endemoniado igual. Eu já falei isso aqui em algum culto, não lembro se foi de homens, se foi no culto normal. Cara, quando passava alguém na rua, aquele cachorro era um demônio. Pra gente ele era bom, mas pros outros, ela ficava toda oriçada, ela ficava rosnando e latia igual louca, corria em casa, parecia um tigre. Quando entrava alguém, ela ia rosnando, indo para trás, grudava no canto da parede, só não podia virar as costas, ela catava o calcanhar. Ela morria de medo. Mas eu também tive um Rottweiler em casa. Tive um Rottweiler puro, daquele alemão, sabe? Tinha pedigree e tudo. Era um monstro, cabeça gigante, um porte físico, ela andava, dá para ver os músculos dela. Era incrível aquele cachorro. Cachorro muito dócil, muito bom. Quantas vezes a gente via a gente parado na frente de casa, passava a gente, ela, do jeito que ela ficava deitada na varanda, passava a gente dentro de casa, ela ficava deitada. Quando ela levantava, é porque tinha alguém perto do portão. Quando ela dava um latido, é porque tinha alguém grudado no portão. E não era ensinado, gente. Não era adestrado, não. Quantas vezes ela fazia isso? Ela ia para frente do portão, ficava sentada. Quando a pessoa chegava perto demais, ela dava um latido só. E com um latido a gente falava assim, tem gente aí? Um latido só. Por quê? Quem é forte de verdade? A Light, que era Rottweiler, ou a Polly, que era Fox? Quem é fraco, quer colocar toda a sua força naquilo. Eu quero matar, eu vou levar até o fim. Você vai ver, comigo não é assim não. Eu vou provar, eu vou falar. É pinche. Rottweiler de verdade precisa mostrar a força dele. Todo mundo sabe que ele é forte. Ninguém nunca ousou entrar na nossa casa. Quando chegava perto, ela parava com aquela cara de mar e dava um latido, não precisava de mais nada. Homem e mulher de verdade tem autoridade, não precisa estar gritando. Homem e mulher de verdade sabe medir a força para não matar ninguém e usar na hora certa. Homem e mulher de verdade tem uma palavra só. Uma palavra que não volta atrás, que não faz curva, não tem dupla interpretação. Credibilidade, respeito, é isso que tem. Homem e mulher de verdade não abandona a família. Meus irmãos, que dor eu sinto. Quando eu vou conversar com algum jovem da igreja, e eu vou te falar, pelo menos 40% deles dizem, não pastor, eu não tive contato com meu pai. Não pastor, eu não conheci meu pai. Não pastor, eu sei quem que era meu pai, mas ele não morou com a gente não. Ele largou minha mãe quando eu era muito novo e eu vi ele poucas vezes. Não pastor, eu morei com a minha avó é minha mãe, porque minha mãe e meu pai se separaram, elas me deixaram. Isso é coisa de moleque, coisa de menina. Ah pastor, mas você não faz ideia que o meu marido, ele é o demônio. E os teus filhos?
Então o quê? Um dia desse atrás, o rapaz falou: pastor, eu já tive 4 esposas, eu tenho filho com cada uma. Eu não perguntei se esposa, eu falei: teus filhos? Eu não tenho contato com eles não. Eu falei: você é um moleque. Você é um moleque. Com as mulheres você não precisa ter contato não, agora com os filhos você tem. Homem de verdade, mulher de verdade não abandona a casa, não abandona os filhos. Você não faz ideia do que você está fazendo, destruindo a vida deles. Quantas vezes aconselhando casais, quando a gente vai puxando, sabe qual é a essência? Começou na falta de paternidade, na falta de maternidade. Pessoas que foram feridas dentro de casa porque não tinha um homem e uma mulher, tinha um menino e uma menina. Homem e mulher de verdade são fiéis a Deus e fiel ao seu cônjuge, fiel à verdade. Homem e mulher de verdade não pula do barco quando as ondas são mais fortes. São íntegros, inteiros, completos, verdadeiros. São responsáveis, não colocam a culpa dos seus erros dos outros. Pagam pelo preço das suas escolhas, as suas consequências. Têm autocontrole. Não vivem pelas suas emoções, pelos impulsos, pelos desejos. Não são guiados pela raiva, pelo orgulho, pela soberba, nem pelo prazer momentâneo. Homem e mulher de verdade tem temor e reverência a Deus. Eles sabem que existe um padrão de vida, e é nesse caminho, nesse padrão que eles estão andando. Para concluir, eu tenho que dizer uma coisa. O que Davi estava dizendo para Salomão era assim: Salomão, você nasceu com um papel nessa terra. Antes de ser rei, você é homem. Eu vou te falar uma coisa: você nasceu com um papel nessa terra. Antes de ser contadora, você é mulher. Antes de ser vendedor, você é homem. Quando o médico olhou lá na ultrassom, falou assim: eu acho que é um menino, hein? Quando tirou e falou assim: é homem. Ali tinha um legado sobre você. É mulher. Ali tinha um legado sobre você. Ali tinha algo para você cumprir que não cabe a outro. E um dos maiores problemas da sociedade dos nossos dias não é inversão de papéis, é o abandono, é a omissão nos papéis. As mulheres não querem mais ocupar esse lugar. Tampouco os homens também querem ocupar esse lugar. É pesado demais. Quero viver minha vida, meu corpo, minhas regras, minha vontade. Eu vou fazer o que está no meu coração. Não, meu querido, você vai destruir tudo e nunca vai ter abundância de verdade. Você pode conquistar coisas por um tempo, mas você vai perdê-las com tanta velocidade como com a qual você as conquistou. Homem, escute o que eu vou te falar. Deus te criou para ser cabeça. Deus te criou para dar direção, para ser sacerdote. A Bíblia diz que o homem é sacerdote. O sacerdote no Antigo Testamento era a pessoa que representava o povo diante de Deus. Naquela época, ninguém podia ir adorar a Deus direto. Alguém chegava assim: eu vim no templo, eu vou adorar a Deus. Não é assim não. Eles levavam um sacrifício, entregavam na mão do sacerdote. Aí sabe o que o sacerdote fazia? O sacerdote levava aquilo a Deus. Ele dizia assim: Senhor, esse sacrifício aqui em adoração é pela família do Igor e da Keren, então receba a adoração deles. Então o sacerdote era aquele que levava o povo a Deus. Você consegue entender porque que a Bíblia diz que o homem é o sacerdote? Minha mulher que é de oração, eu não sou dessas coisas não. Então você é um menino. Que o papel de levar a tua família a Deus não é da tua mulher, é seu. Recentemente eu estava lendo um livro sobre hombridade, sobre homens valentes. Esse livro dizia o seguinte: isso foi feito na América do Norte, uma pesquisa com mais de 10 mil pessoas, mostrando o seguinte: que quando uma criança na família aceita Jesus, a probabilidade da família ir para a igreja é de 10 a 15%. Quando a criança aceitou Jesus primeiro. Quando a mulher aceita Jesus primeiro, a probabilidade da família ir para a igreja é de 30 a 40%. Agora, quando o homem aceita Jesus, a probabilidade é de mais de 80%. Que princípio, ele é o sacerdote. Quando ele se posiciona, todo mundo vai junto, cara. Pastor, minha casa está destruída, então se posiciona. Minha casa está quebrada, então se posicione. Pastor, já perdi tanto tempo, então se posicione. Pastor, não tive um pai, nunca me ensinaram isso. Você está ouvindo hoje aqui, então se posicione. A Bíblia diz que Deus não faz parte do tempo, Ele está acima do tempo. Então para mim o tempo passa, para Ele não, para Ele é eterno. Deus vive na eternidade.
Então para mim o tempo que eu olho e falo, nossa, perdi o tempo. Para Deus não, Deus está falando, ainda é tempo hoje. Se posicione. Homem, Deus te criou para dar limites e dar destino. Já percebeu? Quando a mãe fala, filho, não faz isso, a probabilidade que tem dele fazer só para pirraçar com a mãe é grande. Agora quando o pai e filho não vai até ali, só vem até aqui. Ninguém tem mais autoridade que um pai para dar limites. Mas ninguém tem mais autoridade que um pai para dar destino. O pai é aquele que diz até aqui, mas o pai é também aquele que diz agora vai. Agora vai que eu te dou suporte. Agora sobe nas minhas costas que eu te seguro. É você que tem que fazer isso. Escute o que eu vou te falar. A tua esposa só vai crescer de verdade se você der destino. Eu tenho um amigo pastor que ele sempre fala isso. Ele fala assim, o homem é a terra e a mulher é a rosa. Ninguém olha para a terra. O pessoal olha para a beleza da rosa. Que rosa linda! Olha como é que essa rosa é bela. Ninguém diz que terra boa, hein? Mas foi a terra que fez com que ela crescesse bem daquele jeito. O problema é que um homem que não é uma boa terra, ele é invejoso. Ele fala, eu vou matar a rosa, porque eu não quero que ela cresça mais do que eu. Não quero que ela seja mais vista do que eu. Seja uma terra boa. E quando alguém elogiar a rosa, quando a rosa crescer, quando a rosa voar, não tem problema. Você fala assim, eu sou a terra, eu faço parte disso. Homem, Deus te criou para isso. Você percebeu que você é mais forte sem fazer nada? Você pode ser sedentário, você é mais forte que a sua esposa. Você pode estar acima do peso, você é mais forte que a sua esposa. Teus ossos são mais pesados, mais fortes, seus músculos são mais rígidos, tuas costas é mais larga, teus braços são mais compridos, tua perna é mais forte. Por quê? Para tirar foto? Não, porque você foi feito para proteger. Você foi feito para trazer segurança. Então, homem, quando você não ocupa o seu lugar, as pessoas à sua volta se sentem desprotegidas e inseguras. Não tem abundância em um ambiente de insegurança. Deus te criou para isso, para que alguém olhe e fale assim, meu pai não é perfeito não, mas ele protege a gente. Meu marido não é perfeito não, mas ele protege a gente. Ele segura a gente, ele dá confiança. Deus te criou para isso, para ir na frente, para romper, para avançar. Já percebeu? No norte do país tem muito isso. Quando a gente vai viajando de ônibus ou de carro para o norte do país, você passa em várias cidades pequenas. Mato Grosso do Sul. Você vai passando ali, tem uma estátua no meio da cidade. Estátua de quem? Marechal Rondon, de Bandeirantes. Quem que são esses homens? Foram eles que desbravaram, aqui era só mata. Foram eles que entraram aqui e fizeram a cidade. Você não encontra uma estátua de mulher. Por quê? Porque ela é mais fraca? Ah, porque ela não presta. Não, é porque isso é coisa de homem. É homem que entra onde ninguém quer entrar. É homem que vai onde ninguém pode ir. Hoje tem milhares, centenas de milhares de mulheres morando naquelas cidades. Mas um homem foi primeiro. Foi picado pelas cobras primeiro. Teve que matar uma onça primeiro. Porque é homem que rompe, que avança, que desbrava. Deus te criou para isso. E você, mulher? Você tem um poder de gerar um ambiente onde você está que ninguém mais tem. O homem pode até destruir a sua casa, mas para colocar-lhe um ambiente harmonioso sem a mulher não dá. Um dia desse atrás nós fomos fomos visitar. Tem uns 3, 4 anos, nós fomos visitar um homem que tinha largado a sua esposa. E nós fomos visitar a primeira esposa e depois nós fomos visitá-lo. E nós entramos, e ele estava morando sozinho há 2 anos já. Quando nós entramos na casa, ele falou assim, você quer um cafezinho, pastor? Eu vou buscar um café para você. Na hora que ele entrou na casa, a Bruna falou assim, repara a casa, tem uma mulher aqui. O que é isso, Bruna? Tem uma mulher aqui. Eu falei, não tem não. Ele falou, tem, presta atenção no ambiente. Aí eu comecei a olhar. Eu não sei porquê, mas eu falei, tem uma mulher aqui. Aí a gente começou a conversar com ele, mas aí você não, pastor? Agora eu estou sozinho, esse negócio não é para mim mais. Eu falei, não, você não está sozinho não, conta para mim. Está morando junto, o que é? Aí ele ficou assim, pastor, estou sim. Uma casa que tem uma mulher, ela fica um ambiente diferente. Presta atenção, você mulher, quando você está assim, não mexe comigo, a tua casa vira uma guerra. Todo mundo fica triste. Todo mundo vai se soltando para cada lado. Só quem tem poder de juntar isso é você. A mulher tem esse poder. Mas sabe o que é terrível?
é uma bênção, mas pode ser uma maldição. Porque o mesmo poder que a mulher tem para trazer guerra, ela tem uma facilidade, o mesmo poder que ela tem para trazer paz, ela tem uma facilidade para fazer guerra. A Bíblia fala de uma mulher endemoniada, chamada Jezabel. Tinha um marido muito frouxo, muito banana. A Bíblia diz que um dia o marido dela, que era rei, desejou a terra de um outro homem. Ele foi lá e falou com o homem: ó, eu quero tua terra, você vende para mim? O homem falou: não vendo. Você troca comigo? Troca. Escolhe a terra minha que você quiser. E o rei tinha as melhores terras. Escolhe a terra que você quiser que eu troco contigo. Ele falou: não troco. Mas por quê? Ele falou: não, porque essa terra é herança dos meus pais, eu não troco, eu não vendo, eu não faço nada. Sabe o que aconteceu com o homem banana? Ele voltou para casa triste. A Bíblia diz que ele entrou em casa chorando, foi para dentro do quarto, fechou a porta e ficou fazendo graça lá. Aí Jezabel chega algumas horas depois e fala: cadê Acabe? Então, rainha, ele está lá chorando, que Nabote não quis vender a terra para ele, não quis dar, não quis nada. Ele está muito triste. Uma mulher de verdade, uma mulher de Deus, diria assim: Acabe, pelo amor de Deus, você é rei, você é dono do reino inteiro, você tem as maiores riquezas do reino, você vai querer a terra do cara? Deixa de ser bobo, rapaz, levanta, vamos comer alguma coisa, vamos sair, vamos conversar, vamos passear. Uma mulher de verdade jogaria um balde de gelo naquele fogo, mas sabe o que ela fez? Ela falou assim: como que foi essa história? Não, Acabe, então amor, eu quis comprar, ele não quis vender. Eu quis trocar, ele não quis trocar. Ele falou que não vai me vender, não vai me trocar por nada. Ela falou: e você não fez nada? Ela falou assim: pois se prepare que hoje até o final do dia essa terra é tua. Ela mandou matar o cara. Uma mulher de Deus é capaz de apagar um incêndio. Agora uma menina pega uma arma e torna o seu esposo um assassino. O que foi isso que ela fez? Ela tornou seu marido cúmplice do homicídio. Você, mulher, foi criada para sustentar, para auxiliar. Sabe o que é muito interessante? Isso aqui é simples, está na palavra. Quando a gente conquista algo, a gente chama de patrimônio. De onde que vem isso aí? De pai. É o pai que conquista o patrimônio. Mas dentro de casa, presta atenção no que eu vou dizer, a gente chama o casamento de matrimônio. Porque se a mulher não sustentar, ninguém sustenta, cara. Então estou te falando: puxa, pastor, que peso. Ai, pastor, eu não consigo. Não sou eu que estou te colocando peso, não, meu irmão. Só estou te lembrando, te falando o que a Bíblia diz. Eu estou aqui para te dizer o seguinte: que foi Deus que te criou desse jeito. Pode ser que eu seja capaz de te dar uma tarefa, assim: eu não sei como cumprir isso aqui, não, vai se vir, hein. Agora Deus não. Deus te criou para algo e Ele te dá graça para isso. Você, mulher, escute o que eu vou te dizer com amor e com graça. Você é responsável por gerar vida. E eu não estou falando só dos bebês. Uma casa que tem uma mulher posicionada é uma casa que tem vida. Pastor, mas o meu marido é incrédulo, ele é uma luta. Se você estiver posicionada nessa casa, tem vida. Se você estiver no lugar certo, nessa casa as pessoas são abençoadas. Deus te deu esse poder, mulher. E sabe o que é incrível nisso que eu estou te falando? Imagina esses dois potenciais juntos. A coroa da criação de Deus. Eu digo isso em todo casamento, sabe por quê? Porque quando Deus foi criando as coisas, Deus disse que é bom. Eu não sei você, eu gosto quando eu chego em algum lugar assim de natureza, eu gosto de parar, ficar olhando o mato, isso alegra meu coração, eu gosto demais, fico muito feliz. Quando Deus criou tudo, Ele dizia: é bom. Deus criou o mar, falou: é bom. Deus criou o dia, falou: é bom. Criou a noite, é bom. Criou os animais, é bom. Tudo isso que a gente olha e acha maravilhoso, glorioso, Deus falou que é bom. Agora, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele falou: é muito bom. As melhores coisas que Deus criou não foram os animais, e eles são lindos. Não foi a natureza, ela é esplendorosa. Você é a coroa da criação. Quando você se posiciona, você se torna imparável. O que Deus está te dizendo aqui nessa manhã é: seja aquilo para o qual eu te criei. Se posicione e cumpra o papel para o qual eu te vocacionei. Eu quero te colocar em lugares que precisa de um homem e de uma mulher de verdade. O lugar de abundância que Deus tem para você precisa disso. E Deus está querendo gerar isso na tua vida nesse tempo. Quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar, meu irmão. Eu tenho certeza que eu estou falando com muitas pessoas aqui que talvez
crescendo em famílias desestruturadas, disfuncionais. Pastor, você falou do pai, eu sou desse aí, pastor. Não tem nem nome na minha identidade. Cresci com a minha avó, pastor, ela que é minha mãe. Glória a Deus pela sua avó. Mas nesse tempo Deus quer corrigir o curso das coisas que vieram te destruindo até aqui. Pastor, nossa, lá em casa nunca teve um casamento de verdade. Cresci vendo meu pai se comportar como um menino a vida toda, vendo a minha mãe se comportar como uma menina o tempo todo. Nesse tempo Deus quer curar o teu coração, te preparar para viver a excelência da abundância que Ele tem para a tua vida. Quero te convidar a fechar os olhos no lugar em que você está, meu irmão. Essa é uma manhã para refazer caminhos, reconstruir coisas. É uma manhã de posicionamento, dizer assim: eu sei que Deus tem para que eu seja. Eu acho que é pesado, eu acho que eu não vou dar conta, mas eu quero me posicionar e depender dEle. Essa é uma manhã, quem sabe, para dizer assim para Deus: Senhor, parece que eu perdi tanto tempo, parece que agora eu estou entendendo porque eu não tenho essa abundância, porque falta em mim. Nossa, mas eu acho que não vai mais dar tempo. Eu estou aqui para te dizer que Deus está acima do tempo e dá tempo. Dá tempo, Ele está falando isso hoje contigo, dá tempo. Sempre é tempo. Sempre é tempo. Feche seus olhos e coloque diante do Senhor a tua vida. Você sabe o que falta. Você sabe onde é que falta. E por saber disso, eu quero te convidar aqui nessa manhã a dizer para Deus: Senhor, isso que está faltando, eu não consigo. Quem sabe você vai dizer: Senhor, eu já tentei de tantas formas, mas parece que não vai. Parece que eu não tenho força para isso. Parece que eu nunca aprendi, nunca vou aprender. O Deus que te dá um papel, que te dá uma posição, o Deus que está dizendo algo para você aqui nessa manhã, é o Deus que também te sustenta para você ir além. Nós vamos adorar a Deus com o cântico, meu irmão, e eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Escute, essa não é uma manhã de vergonha, é uma manhã de posicionamento. Deus está me lembrando, Ele está te lembrando de várias coisas que nós precisamos de ser, fazer, de lugares nos quais nós precisamos estar. Eu vou te falar uma coisa: se a tua esposa estiver aqui contigo, por favor, pega na mão dela, traz ela aqui na frente, junto contigo. Se teu filho, se a tua filha estiver junto contigo, por favor, pelo amor de Deus, fala: vamos lá comigo, filho, vamos orar junto. Vamos orar, porque eu quero que minha casa seja um lugar de abundância, pelo meu posicionamento. Você pode aí fechar os seus olhos. Se você, nós vamos adorar a Deus com um cântico. Eu quero te dizer, se Deus está falando contigo aqui, se você quer se posicionar aqui, eu te falei que menino tem um monte, homem é uma das coisas mais escassas, menina tem um monte, mulher é uma das coisas mais difíceis dos nossos dias. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você vai estar fazendo aqui, abrindo sua porta, a porta do teu coração, da tua vida, da tua casa, do teu caráter, dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, para dizer: Senhor, eu não consigo sozinho, eu não sei para onde ir sozinho, eu não tenho capacidade sozinho, mas Tu pode, Senhor, Tu pode, Senhor. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Coloque diante do Senhor talvez suas dificuldades mais profundas, as coisas das quais você tenta se esconder, lugares que você fala: não, acho que isso aqui não é pra mim não, isso aqui eu não vou conseguir não. Deus está te dizendo: eu te vocacionei para algo, e eu te dou graça para se posicionar nesse lugar. Eu te chamei para algo. Você não está só. Ah, pastor, mas é pesado, mas você não está só. Oh, Deus, o que nós precisamos é de Ti, Deus. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta.
algo diferente aqui nessa manhã. Essa palavra até aqui talvez pareça assim: ah, pastor, isso aqui é para um marido, para uma esposa, para um pai, para uma mãe. Não, isso aqui é para homens e para mulheres. Salomão, com 18 anos de idade, ele ouviu: seja homem. Você não é adolescente, você não é jovenzinho, você não é menino, Salomão. Você é homem, seja homem. Quero fazer um convite aqui a homens e mulheres que querem se posicionar pela sua família aqui hoje. Que é bem provável que aqueles que tenham vindo aqui são os pais, são os esposos, as esposas, as mães. Mas eu quero falar, você que é filho. Não, pastor, não tenho filho não, tá tudo certo, eu tenho tempo ainda. Eu não tenho esposa não, eu tenho tempo ainda. Não tenho esposa, eu tenho tempo para posicionar. Mas eu quero chamar você que é filho, que às vezes se sente em um lugar de tanta incapacidade. O que eu vou fazer? Pastor, eu já nasci num ambiente de ruína, já estava destruído quando eu nasci. Quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente e se posicionar em Deus. Te convidar a sair do seu lugar e falar assim: Senhor, eu estou aqui, não é por mim, é pela minha casa. Eu estou aqui pela minha mãe, eu estou aqui pelo meu pai, eu estou aqui pelos meus irmãos, pelos meus tios, eu estou aqui pelos meus avós, eu quero me posicionar aqui. Pastor, mas eu tenho 16 anos de idade, você é homem, você é mulher. Pastor, mas eu estou estudando, eu não estou nem trabalhando. Você é homem, você é mulher, Deus te chamou para isso. Quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você não está vindo aqui trazendo peso da tua casa, não, você está aqui lançando aos pés do Senhor Jesus. Quantas vezes eu escuto jovens dizendo: pastor, o ambiente lá em casa é tão pesado, está tão difícil. Meu querido, está difícil que você está tentando carregar sozinho. Você vai trazer isso aqui e colocar diante de Deus. Você vai falar: eu queria tanto que meu pai estivesse aqui comigo. Eu queria tanto que o ambiente lá em casa fosse diferente. Eu queria tanto que os meus irmãos tivessem harmonia de verdade. Está tão pesado. Então traz aqui diante do Senhor.